O general Eduardo Mendes Ferrão nasceu em Lisboa em 1962 e conta com 43 anos de serviço nas Forças Armadas Portuguesas. É desde março de 2024 o chefe de Estado-Maior do Exército. Formado em Infantaria pela Academia Militar, ao longo de mais de 4 décadas de serviço, desempenhou funções de comando, Estado-Maior e docência, tanto em Portugal como no estrangeiro. Comandou o 1º Batalhão de Infantaria Mecanizada da Brigada Mista Independente, a Companhia de Atiradores e as Forças Terrestres, entre outros cargos. No Estado-Maior-General das Forças Armadas e no Ministério da Defesa Nacional teve um papel relevante no processo de criação das Euroforças e no levantamento do quartel-general da Eurofor em Florença. Passou também pelas Cretas como diretor do CIED, o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, tendo integrado a Autoridade Coordenadora e Segurança da Expo 98. Foi comandante da Reserva Tática Terrestre da Força da NATO no Kosovo e segundo comandante da Força de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana. Da sua folha de serviços constam 14 louvores e várias condecorações nacionais e estrangeiras, incluindo a Ordem Militar de Avis, no grau de Grande Oficial, e a Medalha da Ordem Nacional de Reconhecimento da República Centro-Africana. Hoje lidera o Exército Português num momento decisivo, com o país a atingir os 2% do PIB em defesa, com sinais de recuperação nos efetivos e com o desafio de concretizar o projeto Força Terrestre 2045, que irá definir a transformação do Exército nas próximas décadas. Esta entrevista é publicada a 24 de novembro, Dia do Exército, e decorre precisamente no Campo Militar de Santa Margarida, um dos principais polos operacionais e de treino das Forças Terrestres Portuguesas. O local onde se desenha, em muitos aspectos, o futuro do Exército. Meu General Mendes Ferrão, muito obrigada por ter aceito este convite e por nos receber aqui no Campo de Santa Margarida. Muito obrigado, é um gosto receber, sobretudo naquilo que é uma casa, uma unidade, um campo que me diz muito, onde eu iniciei a minha carreira como oficial, onde cresci e onde ganhei muita resiliência que hoje é fundamental para o exercício do cargo que eu tenho. E por isso eu ter pedido que a entrevista aqui se fizesse. Sim, tem um grande simbolismo. Tem um simbolismo muito grande para mim, mas também tem um simbolismo muito grande para o Exército. Não há nenhum quadro do Exército que não passe por Santa Margarida na parte quer da sua formação, quer do treino operacional. Portanto, é de facto um centro de gravidade muito importante para o Exército, foi no passado, é no presente e será no futuro. E no dia que fazíamos esta gravação, temos aqui 3 forças nacionais destacadas, não é? Sim. A fazerem o seu treino. Hoje temos aqui as forças que estão a preparar-se para ir para a República Centro-Africana, para a Roménia, para a Eslováquia, e temos também o grande evento, que também depois abordaremos a seguir na nossa entrevista. Temos aqui o EUROC, que é um evento de grande dimensão. Temos com a Agência Espacial Portuguesa, temos aqui perto de 600 jovens desde a semana passada, um evento internacional de grande visibilidade e também materializa aquilo que é o nosso compromisso enquanto instituição com a investigação, desenvolvimento e inovação. Portanto, também é algo que nos diz muito e, portanto, dá um bocadinho a ideia da polivalência deste espaço e da abertura de mentalidade que temos no Exército e do rigor que temos na preparação das nossas forças para serem projetadas. Muito bem. Vamos então começar aqui por um ponto de situação global. Falou agora da importância que é em atrair e ter jovens envolvidos aqui em iniciativas do Exército. Houve notícias, não é, confirmadas por vocês, que estava a haver uma tendência da inversão da queda do número de efetivos. Queria saber se essa tendência se confirmou, se é estrutural, se é conjuntural, em que ponto é que estamos neste momento? Nós neste momento já temos de afirmar que temos sinais fortes de que estruturalmente o aumento de efetivos está a acontecer. Nós temos um aumento significativo de candidaturas para o serviço militar, com grande expressão, quer nos quadros permanentes, quer nos regimes de voluntariado e contrato. Estamos a aumentar as nossas candidaturas em cerca de
8% ao ano, mas há nichos em que estamos a ser muito atrativos e que também resultam de algumas medidas que foram implementadas. Quer falar sobre elas? Exato. Nomeadamente no curso de praças de quadro permanente. É de facto um caso de sucesso. Nós temos tido um aumento de cerca de 36% das candidaturas a esta categoria, que é significativo, não é? Resulta por isso mesmo de se ter criado este quadro permanente para a categoria de praças que nós precisávamos, mas também do facto de, quando se mexeu na grelha salarial, esta categoria ter sido a que foi mais beneficiada. Ou seja, nós temos de facto tido mais candidaturas para as praças no Exército, não são ainda as que nós precisamos, vamos ser sinceros. Portanto, nós estamos com um aumento de cerca de 6% no efetivo do Exército, mas ainda continuamos com déficits significativos. Bom, isto quer dizer que nós temos que continuar a trabalhar, nós, Exército, a fazer a FAR nos compete e em diálogo permanente com a tutela, para encontrar medidas que exponenciem ainda mais a nossa competitividade, é uma palavra que eu gosto mais de usar, a competitividade no mercado de trabalho. Nós temos de ser competitivos num país que está praticamente em pleno emprego. Nós sabemos que temos que ir competir com outras instituições e as pessoas são as que são. E estamos a ser mais competitivos porque temos um aumento significativo de candidaturas ao Exército. Mas e como é que estão a ser competitivos? Porque é que os jovens vos procuram mais neste momento, a ver o pleno emprego? Exato. O grande fator diferenciador foi o vencimento. Não tínhamos dúvidas porque houve uma relação direta entre as medidas implementadas pelo Governo de aumentar o vencimento, nomeadamente na categoria de praças, e o aumento do número de candidaturas ao Exército. Portanto, a equiparação ao salário mínimo nacional. Foi não é? acima disso, está acima disso, e também é a correção no suplemento de condição militar. Exato. Naturalmente, precisamos continuar a mexer, e por isso eu defendo que temos que, com um diálogo franco, aberto, leal e reservado, com a tutela, trabalhar na grelha salarial que ainda carece de ajustamentos. Mas temos feito outras coisas que também são importantes. Uma aposta na formação das pessoas, uma aposta na qualidade dessa formação, e portanto quando estamos a falar de qualidade dessa formação, para além da formação essencialmente militar, estamos também com a preocupação de dar formação alinhada com o Catálogo Nacional de Qualificações, isto é, todos os militares que ingressam no regime de contrato especial e no quadro permanente de praças e no quadro especial no regime de contrato especial também dos sargentos, têm que ter uma formação certificada e alinhada com o Catálogo Nacional de Qualificações. Isto é, têm um curso de 9 meses para atingirem, respectivamente, no caso dos sargentos, o nível 5 e nas praças o nível 4 do Catálogo Nacional de Qualificações. Peço desculpa, isso traduzindo em exemplos concretos. Que tipo de formação é mais procurada, ou seja, a formação que depois possa ser útil no regresso à vida civil para quem regressa, não é? Para quem não segue a carreira militar. E que exemplos é que nos pode dar disso? Desde logo, mecatrónica, mecânica, alimentação, transportes, portanto são formações já certificadas e portanto traduz-se uma mais-valia para o Exército, que são pessoas que estão mais qualificadas e exercem os cargos que precisam dessa especialização. E no caso dos camaradas que pretendam regressar à vida civil, têm um mecanismo já próprio que lhes permite uma integração mais fácil no mercado de trabalho. Nós não temos lugar para todas as praças no quadro permanente de praças, não é? Portanto, é nessa perspectiva. E, de facto, nós estamos a começar a ter resultados muito bons com essa formação que estamos a dar. E vocês conseguem, têm alguma ideia da taxa de empregabilidade, digamos assim, para quem sai do Exército com essa formação? Como é que consegue depois... Ainda não temos, porque isto tem 3 anos de aplicação. Okay. Tem 3 anos de aplicação. E eu sou muito sincero. Eu sei que nós queremos garantir uma empregabilidade, mas eu, como comandante do Exército, quero que eles fiquem comigo. Eu ia perguntar quero isso. Que eles fiquem comigo e qualificados. E por isso é que isto tem também alguma progressividade. E por isso é que eu defendo que este sistema que o Exército tem, de ter militares no regime voluntário e contrato, militares em regime de contrato especial até aos 18 anos e militares do quadro permanente, é um sistema virtuoso, porque permite às pessoas evoluírem dentro da instituição. E
e com esta graduação permite que os camaradas vão ficando mais tempo no Exército até ficarem no quadro permanente, no caso da categoria de praças, e no caso de oficiais e sargentos são casos diferentes. Mas é um sistema muito bom para o Exército. E nós começamos com isto, também internamente, a ter os nossos militares, sobretudo na categoria de praças, com uma autoestima e uma autoconfiança completamente diferente. Isso para mim é muito importante. O nosso soldado, o soldado do Exército Português, é um cidadão muito qualificado. E ele tem que interiorizar e ganhar autoconfiança nessas qualificações que nós lhes damos e ganha ao Exército, porque vai ter militares não só mais qualificados, mais confiantes e mais autónomos. E isso é um trabalho que demora, que estamos a fazer, de mudar de mentalidades, de uma percepção interna diferente perante o soldado que nós temos que ter no Exército, e isto mexe com o próprio soldado, mexe com o sargento e mexe com o oficial. Portanto, e eu penso que isto é uma transformação de mentalidade que está a ocorrer no Exército. E também, por outro lado, externamente, é muito importante que a sociedade se aperceba do nicho de elevada qualidade que tem no Exército. As pessoas tendem muitas vezes a olhar para o Exército na matriz do serviço militar obrigatório. E eu tenho vários casos que posso dar. Outro dia, ainda há pouco comentava, recebi uma carta de um autarca que me pedia militares para ir arrumar cadeiras num cinema. Isto traduz um pouco a mentalidade que as pessoas têm e a percepção que as pessoas ainda têm do Exército. O Exército não é nada disso. O Exército não é nada disso. O Exército é uma instituição que tem que funcionar na base de pessoas altamente qualificadas. Isso permite fazer aqui um pequeno parênteses, que o Exército não é só militar. O Exército é militares e trabalhadores civis. E nós temos um déficit grande de trabalhadores civis. Nós tivemos os nossos abastecimentos fabris, pessoas e mestres de elevadíssima qualidade no país, que fomos perdendo e que continuamos a perder. E, portanto, é fundamental para o Exército repor esta mão de obra civil, que é essencial para o funcionamento do Exército. Qual é o déficit civil e militar? Nós, em termos de déficit, nós estamos, os efetivos militares e civis permitem atingir 50% do efetivo estrutural do Exército. É o efetivo que está definido como necessário para o Exército funcionar. Sendo na categoria de praças é o mais gravoso, andamos na casa dos 35% preenchido. Portanto, nós estamos muito abaixo então, das necessidades. Então falta 70%. Exatamente. Portanto, nós temos que acelerar muito a entrada de pessoas. Qual é a vossa perspectiva em termos de... Nós estamos todos a aprender, e, portanto, nós conseguimos inverter o ciclo, algo que os incrédulos não queriam ver. Conseguimos estancar, num prazo de 2 anos, isto é notável para uma instituição, num prazo de 2 anos, nós estancámos um ciclo de decréscimo que vinha desde 2011 e aumentámos, portanto, nós num ano aumentámos, em 2 anos estancámos e aumentámos 6% do nosso efetivo, que é algo que é notável. E reflete, sobretudo, que uma grande sincronia entre a instituição militar e a tutela. E eu gostava de enfatizar isto, porque nós sentimos escutados e apoiados pela tutela, naturalmente estamos conscientes do país em que estamos, mas temos sido muito apoiados. Sozinhos não conseguimos. A grande responsabilidade que eu tenho como chefe militar, lealdade e frontalidade com a tutela, mas grande responsabilidade de fazer aquilo que compete ao Exército. E nós temos que fazer muito dentro do Exército. Voltando um bocadinho atrás, outro dia numa reunião internacional, como alguns meus dizíamos assim, nós temos de ser agradáveis. E eu assim, o Exército é agradável. E foi-me pensar, de facto, quem quer vir para uma instituição onde não se sente bem? E depois dei por mim a olhar há 2 anos atrás, quando tomei posse, e falei com a minha área de comunicação, e disse assim, eu quero fotografias de pessoas no Exército com um sorriso. Quem quer vir para uma instituição onde não se sente bem? Que não acolhe bem? Que não recebe bem? Isto não tem nada a ver com falta de rigor. Não tem nada a ver com falta de exigência. Ninguém quer vir para uma instituição que não é rigorosa nem exigente. Muito menos para uma instituição que tem como fim último fazer a guerra. Combater. Portanto, isto é uma das facetas em que nós temos que ativar. A segunda
Quem é que quer vir para um exército que está mal equipado? Que tem uma imagem perante a opinião pública de equipamento velho, desatualizado, mal cuidado. Ninguém quer vir para uma instituição dessas. Quem é que quer vir para uma instituição de edifícios degradados, que aloja mal as pessoas? Quem é que quer vir para uma instituição que não tem como parâmetro ter uma boa alimentação? Tudo isso concorre para esta atratividade. Não é o exército agora, ou já não é tanto assim? Já não é tanto assim, portanto nós temos conseguido inverter este ciclo de percepção interna e externa relativamente aos nossos soldados. Aquela palavra que eu uso muito, nós, com esta geração que hoje temos de ter progressividade. Nós não conseguimos fazer um soldado para combater no mesmo espaço de tempo, nomeadamente naquilo que é o domínio psicológico, naquilo que é a sua mentalidade, naquilo que é a sua resiliência psicológica. E nós estamos todos os dias a aprender, todos os dias a aprender. E por isso é que, por exemplo, no domínio da formação e no domínio das forças especiais, estamos a implementar programas de resiliência psicológica através dos nossos serviços especializados e estamos a ter bons resultados. Bons resultados que se traduzem em quê? Numa menor taxa de atrição na formação. Isto é, nós, quando queremos ter mais gente, naturalmente temos que recrutar mais gente, mas temos sobretudo que reter mais gente. E aqui outro dado importante é que nós aumentamos cerca de 30% a nossa taxa de retenção no Exército num prazo de 2 anos. Ou seja, nós neste momento, o tempo médio de um militar num regime voluntário contratado que fica no Exército está nos 3 anos e meio. Estamos nos 2 anos. Acima. Portanto, E esse ensinamento em resiliência, no fundo, é para ajudar o jovem a resistir a contrariedades? Também. Se devia existir para o resto da sociedade em geral. E, portanto, nós somos muito chamados, nós filhos de psicologia somos chamados até para partilhar experiência com a sociedade civil e com várias organizações e instituições. Nós sabemos que temos que mudar, sabemos o que temos que mudar e sabemos como temos que mudar. E qual é o grande desafio que nós temos? É que temos que fazer muita coisa, temos que atuar em muitas variáveis ao mesmo tempo, num curto prazo de tempo. Nós temos 2 anos. Nós temos 2 anos para fazer esta grande transformação. Porquê? Porque os compromissos que nós assumimos em termos de objetivos de força começam a valer daqui a 2 anos. 2028? 2028 temos que começar a ter já muitas coisas prontas, temos que ter efetivos, mas sobretudo temos também que aproveitar muitos dos mecanismos financeiros que estão em curso. E depois falaremos um bocadinho mais adiante, mas posso abrir um bocadinho. Naturalmente nós temos o Orçamento do Estado, que nos financia o Orçamento Corrente e a Lei de Programação Militar e a Lei de Infraestruturas Militares, mas depois temos outros mecanismos de financiamento, como foi o caso do FRR. Portanto, temos que aproveitar agora. E temos um mecanismo de SAFE da União Europeia que termina em 2030. Portanto, é nisto que estamos. Trabalhamos agora com muito pragmatismo, muita objetividade, ou vamos perder esta oportunidade. E essa é que é a minha grande responsabilidade como chefe de Estado-Maior do Exército e que eu digo a todos os meus camaradas. Nós estamos hoje no presente, nós que estamos hoje no presente, estamos perante uma das maiores responsabilidades que o Exército alguma vez teve na sua vida. Em 50 anos é a única oportunidade que o Exército tem de crescer novamente. E ou aproveitamos esta oportunidade, ou os nossos camaradas mais novos vão julgar-nos por isso. Portanto, nós estamos a construir o Exército para os camaradas mais novos. Eu já não irei ver este Exército como ativo. Na melhor das hipóteses, seja ela qual for. A idade é inexorável. E, portanto, estou a construir o Exército para todos. E por isso é que é importante um Exército muito coeso, que saiba o que quer, para onde quer ir, como quer ir, e, sobretudo, que trabalhe numa perspectiva de futuro. Uma perspectiva de futuro, olhando para o horizonte de 2045, que é quando todo este processo de renovação, depois falaremos a seguir. Vamos falar sobre esse processo. Em relação aqui ao investimento, este ano atinge-se os 2% do PIB. Eu gostava que concretizasse um pouco como é que esse reforço foi canalizado para o Exército, ou está a ser canalizado, em que áreas específicas é que vocês viram a diferença ou vão ver ainda?
Sim, sim. Nós, como disse há pouco, temos um reforço no orçamento, já este ano, que são cerca de 177 milhões de euros, que foram canalizados para a Lei de Programação Militar. Esse dinheiro chegou em setembro ao Exército e nós tomamos a opção de direcionar esse investimento, 177 milhões de euros, para programas que já existiam na Lei de Programação Militar. Desde logo, os módulos de comunicações do Exército estão a ser fabricados em Portugal, numa empresa do Universo da Defesa, a empresa EID, são de engenharia do Exército, isto é, foi a engenharia do Exército que fez toda a concepção destes módulos, e nós tínhamos no contrato opções para alargar o número de sistemas. E, portanto, vamos exercer, já estão no Ministério da Defesa, vamos exercer as opções para fabricar mais módulos e satisfazer já o objetivo de força de ter 2 brigadas, que adiante veremos, com estes módulos. Isso estava previsto para quando? Se não fosse este reforço? Este problema já estava a ocorrer. O que nós vamos é, com este aumento do financiamento, vamos poder atingir o nível da ambição que nós tínhamos proposto, porque o financiamento anterior, fruto do aumento dos preços, não permitia atingir os níveis de ambição que nós tínhamos. Outro projeto que nós estamos a reforçar é o software de comando e controle. Isto é, hoje o combate terrestre é altamente digitalizado e nós precisamos ter sistemas de software que corram neste hardware, que é os módulos de comunicações, que permitem exercer o comando e controle de uma forma integrada e ligada. E, portanto, nós vamos reforçar também este projeto. Também ele vai contar com a participação de uma empresa portuguesa, que é a Critical Software, com quem nós já trabalhamos há bastante tempo, e que vai ter a licença para este sistema. Sei que eles estão em negociações com a empresa-mãe deste sistema, mas a probabilidade de ser a Critical Software a fazer isto é muito importante. E aqui um pequeno parênteses para dizer que nós já temos uma parceria de longa data com a Critical Software, porque todo o sistema que nós temos hoje, o software de comando e controle de operações, que depois vamos ver no terreno, já foi desenvolvido por esta empresa. Mas deixe que me diga, demorou cerca de 8 anos a desenvolver o sistema. É impensável no tempo de hoje, impensável. Portanto, os tempos de hoje são de grande aceleração. Depois, outro projeto que nós reforçámos foi a renovação, a melhoria das condições das viaturas de Pandur. Portanto, é um projeto que estará praticamente em vias de ser autorizado, é o maior reforço que temos, são cerca de 100 milhões de euros que vamos reforçar neste projeto, e este projeto será maioritariamente feito em Portugal por empresas portuguesas também. Depois teremos outro programa que hoje é inquestionável, que é a questão da artilharia antiaérea também. Era um projeto que estava muito subfinanciado, aliás, para termos uma ideia, os custos destes equipamentos, desde que começou a guerra na Ucrânia, aumentaram 10 vezes, é disto que estamos a falar, e portanto vamos aumentar e reforçar o nosso investimento nos sistemas de artilharia antiaérea. Portanto, o sistema já estava em aquisição, é um sistema da Thales, o mais moderno que existe no mundo, que tem o radar, tem os sistemas, mas vamos exercer as opções no contrato, que nos vão permitir comprar mais sistemas antiaéreos deste modelo. Vamos ter cerca de 6 sistemas, no estado final, vamos ter final. Portanto, vamos ter isto e vamos ter também o radar. E outro, este ano já o processo aquisitivo para os primeiros já está em curso através da agência da NATO, e agora vamos exercer opções que nos vão permitir ter mais sistemas dentro disto, com o preço garantido ao contrato inicial. Depois temos também, ainda no âmbito da LPM, destes 177 milhões de euros, o reforço nos sistemas anticarro, também um projeto que já estava na agência NATO, e portanto vamos reforçar isto para atingirmos os níveis de ambição. Isto é, em síntese, estes reforços de 177 milhões de euros que vão ocorrer na Lei de Programação Militar vão permitir que os programas que nós já tínhamos em curso, mas que não atingiam o nível de ambição, vão atingir o nível de ambição. Isto é, a velocidade que se impunha
teve que ser aplicada judiciosamente, não em novas capacidades, mas a reforço das capacidades já tínhamos contratadas, permitindo a execução em tempo, execução financeira em tempo, deste ano. E para 2026? Para 2026 vamos trabalhar a partir do início do ano na revisão da Lei de Programação Militar. E quais são as suas ideias para isso? Sim, muito bem. Nós, em termos de revisão da Lei de Programação Militar, nós os programas que temos na Lei de Programação Militar vão ter que aumentar em diversidade e em quantidade. Se alguns estruturais já estavam, como a artilharia antiaérea, a substituição das viaturas M113, que vamos ver daqui a pouco, a viatura M113 foi concebida na década de 50. Agora digo, como é que eu consigo atrair um cidadão para vir servir no Exército e lhe dar uma viatura de 1950? Só se for ir ao desfile dos clássicos. Eu, por acaso, também gosto muito de clássicos, mas já não dá, não é? E também noutra perspectiva, que é da confiança, isto é, as pessoas têm que confiar que o Exército, quando prepara forças para irem combater, dá aos seus cidadãos que vêm servir no Exército as condições necessárias suficientes para cumprir a missão em segurança. É disso que estamos a falar. Não estamos a falar de caprichos e ter o equipamento mais moderno do mundo. Não, nós estamos a falar de garantir aos soldados, cidadãos portugueses que vêm para o Exército, que quando tiverem que ir combater, vão com o melhor equipamento que têm. Isto é que eu tenho que garantir, esta é a minha grande responsabilidade. E essas viaturas serão substituídas por estas viaturas vão ser substituídas. Nós estamos a trabalhar no âmbito do SAFE, que é outro mecanismo de financiamento que podemos agora, se calhar, introduzir, e nós temos uma série de projetos que inscrevemos no SAFE e que vão articular com a revisão da Lei de Programação Militar. Certo? Ou seja, há outro mecanismo de financiamento que não só o orçamento do Estado. Estamos a falar assim de um investimento total com o SAFE e com o LPM, de quanto, mais ou menos? O SAFE vai permitir abarcar projetos entre 1,2 e 1,5 mil milhões de euros. Portanto, é um volume enorme. Tem regras próprias. Portanto, nós temos que ser muito pragmáticos. Não só tem que ser projetos multinacionais, europeus, como tem que ser projetos que outros países tenham inscrito como multinacionais neste sistema. Ora bem, nós, no SAFE, candidatámos ao projeto da substituição da viatura M113 pela viatura Blox, era um projeto alemão que está lá, portanto estamos em negociações, ao projeto da artilharia de campanha, com o Auguste César francês, com os mísseis antiaéreos, Stinger, com munições de artilharia e de carro de combate, com sistemas contra drone, portanto sistemas antidrones, e também com os sistemas aéreos não tripulados. Aí, com uma empresa portuguesa, que é um projeto que Portugal inscreveu com a Takeover no SAFE, e portanto é um projeto que os três ramos das Forças Armadas vão aderir, que será liderado pelo Ministério e pela Força Aérea Portuguesa, e ao qual nós aderimos. E portanto é um financiamento grande, é um financiamento que vai permitir modernizar. E depois temos uma série de outros projetos que estão prioritários para mim na Lei de Programação Militar, sejam os projetos da robótica, seja o reforço ainda maior da artilharia antiaérea, seja o reforço da guerra eletrónica, seja o reforço de sistemas aéreos e terrestres não tripulados. Portanto, vai ser uma modernização ímpar do Exército português, um exército que vai ser muito tecnológico, vai ter grandes desafios para as pessoas, mas que tem um farol grande, e depois penso que falaremos um bocadinho quando falarmos da Força Terrestre 2045. O centro de gravidade da nossa modernização é atingir os objetivos de força que Portugal se comprometeu com a NATO. E desses objetivos de força que nós comprometemos, releva a centralidade das forças terrestres no combate moderno, que também depois falaremos com mais detalhe a seguir. Cerca de 60% dos novos targets que a NATO fixou a Portugal são para o Exército. Portanto, o Exército está perante um desafio de modernização enorme e a ser feito em muito pouco tempo. E as decisões que têm que ser tomadas no espaço de 2 anos.
Não podemos ter mais do que isso. Nessa relação com a indústria, nomeadamente no âmbito desse financiamento com o SAFE, é a indústria europeia principalmente que está envolvida. Não sei se acompanhou esta concorrência feroz por causa da substituição dos F-16 na Força Aérea, não é? Que temos os Estados Unidos, os F-35, a indústria europeia também a apresentar as suas alternativas. E o Exército também sente um pouco essa pressão entre os Estados Unidos e a indústria europeia, ou está confortável só com a indústria europeia? Não tanto. Nós, o nosso equipamento é feito tem sido maioritariamente feito através da agência da NATO, são concursos públicos internacionais e vêm os Estados Unidos ou outros países que venham a esses concursos. Ultimamente tem recaído muito em tecnologia europeia, mas também americana. Tem também equipamento americano. Sim, também temos. E, portanto, são as regras do mercado. Tenho a expectativa que, naturalmente, os Estados Unidos agora vão aparecer mais em força, mas quando nós fizemos a opção, Portugal fez a opção de recorrer ao mecanismo SAFE, portanto tem regras próprias. Tem regras próprias que nós temos que cumprir. E essas regras, naturalmente, privilegiam a produção em território europeu e daqui resultam aqueles programas que eu há pouco referi. E a indústria europeia e portuguesa está pronta para responder a essas necessidades? Nós temos feito um esforço grande porque sentimos essa necessidade. Quando eu tomei posse, referi assim: há em Portugal um cluster aeronáutico que ajuda a Força Aérea. Há em Portugal um cluster naval, nomeadamente ajuda a Marinha. E eu disse: onde é que está o cluster terrestre? Como é que eu consigo convencer a indústria portuguesa que vale a pena investir em sistemas terrestres? Porque é muito mais fácil investir em Portugal. E então fomos promovendo vários encontros entre a academia, a indústria, portanto, grandes eventos, aliás, do Porto, que fizemos com o Diário de Notícias, com o Land Industry Day, que foi um sucesso enorme, não é? E vários industriais nacionais e internacionais me dizem assim: ó Sr. General, houve lá um slide que mudou a nossa mentalidade. Eu fiquei assim a olhar para ele. Foi quando o Sr. General pôs um slide que tinha no centro uma viatura e tinha à volta da viatura tudo o que entrava dentro dessa viatura. Bom, os industriais nacionais disseram assim: ó Sr. General, não há nada que esteja ali que nós não façamos em Portugal. E, portanto, viram que tinham ali oportunidade de negócio. E os grandes players internacionais disseram assim: Sr. General, nós não tínhamos ideia que existia esta capacidade instalada em Portugal. E a partir daí tornou-se mais fácil trazer e convencer o fabricante da Pandura a vir para Portugal e fazer a renovação da viatura em Portugal. E também os fabricantes de outros equipamentos que estão com vontade de instalar indústrias em Portugal para fabrico e manutenção das viaturas. E também se abriu outra oportunidade para a indústria, que não só o fabrico, mas sobretudo a sustentação ao longo do ciclo de vida desses equipamentos, que também é muito apelativo e interessante para os grandes players da indústria internacional e nacional. Mas não acha que tem havido muito uma narrativa, digamos assim, com uma visão para a defesa portuguesa mais centrada na defesa aeronaval? Acha que o Exército não corre o risco de perder aqui a centralidade? Disse que o investimento europeu centra 60% das capacidades do Exército. Mas para Portugal propriamente, o Exército não pode ter aqui um papel não tanto central na defesa do país como tem a defesa aérea e naval? Eu estranho muito a nossa academia. Porque fala muito de defesa nacional e parece que é autónoma e que é sozinha. E parece que nós vamos ser capazes de controlar todo o nosso espaço aéreo, naval e terrestre sozinhos. Mas, por outro lado, fazemos parte da NATO e da União Europeia. Ou seja, nós adotámos como país, estrategicamente, não é, a defesa coletiva e a segurança cooperativa. Ou seja, todos nós, europeus e americanos, assumimos que só nos conseguimos defender integrados nestas alianças. E aqui todos contam, e cada um vai
Vamos ver, nós estivemos e estamos, não é? Na Roménia, estamos na Eslováquia. Porquê? Porque estamos a dar o nosso contributo para a defesa do espaço euroatlântico. E queremos solidariedade dos nossos aliados se nós estivermos lá. Se fomos nós a estarmos ameaçados. Não. Também temos que ter essas capacidades. Temos que ter essas capacidades, não só para projetar, como para defender. Se nós queremos que nos defendam, temos que também contribuir para a defesa de todo o espaço. Ora, naturalmente que eu percebo que haja uma percepção de parte da opinião pública e da academia que é preciso muito defender os espaços aéreos e marítimos. Completamente de acordo. Mas hoje, a defesa faz-se nos vários espaços. Faz-se no naval, no aéreo, no terrestre, no ciber, no espacial, no informacional. Não há uma defesa da terra, do mar e do ar. É integrada, aquilo que hoje se chamam as operações multidomínio, em que todos são relevantes. Portanto, nunca me ouviram falar que o espaço aéreo ou naval é mais ou menos importante que o terrestre. São todos importantes. E todos contribuem para a defesa do nosso território. Isto é um bocadinho como a epopeia marítima. Nós fomos com os nossos barcos a descobrir o mundo, mas hoje o que lá está são fortalezas. Nós precisamos de estar na terra, precisamos defender a terra. Fui ao Brasil há pouco tempo, fizeram gala de levar ao forte no meio da Amazónia e dizer assim, os portugueses vieram aqui. Ou seja, as nossas fronteiras foram delimitadas na terra pelos portugueses. As fronteiras africanas dos nossos países africanos de língua portuguesa foram definidas pelo exército. Não vale a pena pensar de outra maneira. E onde é que isto me fez o clique? Quando me ofereceram um livro que o exército patrocinou sobre as fortificações nos Açores. Quando falamos dos Açores, falamos de mar. Os Açores são terra. E são mais de 300 fortificações que estão nas ilhas dos Açores. Portanto, a terra precisou sempre ser defendida. E tem outra coisa importante, é que as operações terrestres, ou melhor, as operações militares e os conflitos que se estão a verificar são sobretudo pelo domínio e controle dos vários espaços, aéreo, terrestre e naval. E portanto nós temos que os defender, e cada um com as suas especificidades. E só podemos defender se estivermos integrados, coordenados e sincronizados. E as operações terrestres continuam com grande relevância. E depois adiante veremos, mas hoje, na Ucrânia, nós estamos a defender terra e estamos a defender pessoas. E as forças terrestres estão com as pessoas, estão a defender o território e as pessoas e estão junto das pessoas. E tem uma especificidade muito própria e continua muito atual. Agora, a maneira como nós empregamos as forças terrestres, as características das forças terrestres são hoje diferentes e muito exigentes. Nós temos várias funções que as forças terrestres cumprem, mas todas elas têm que estar muito alinhadas e coordenadas. O que é que hoje nós verificamos? Não sei se quer ir já por aqui, mas podemos ir. O que é que nós hoje verificamos no combate terrestre? É que a exigência continua a mesma, a violência continua a mesma, e hoje aparecem novos vetores, de que se fala muito, mas não são a única coisa que existe no combate terrestre. Os tais drones, a tal robótica, isto é. O que é que isto nos veio trazer? Primeiro, o desassossego do campo de batalha, porque hoje, estejamos onde estivermos, podemos estar a ser vistos ou por um satélite, ou por um drone, portanto, aquilo que os especialistas hoje chamam a transparência do campo de batalha. Segundo, um fluxo enorme de informação que os vários sensores e estes novos sensores adquirem. E aí está o exército. E os soldados também estão a receber. E os soldados hoje são receptores e emissores de dados para um sistema integrado. Isto é, quando nós falamos, é fácil dizer que o F-35 é um sistema de sistemas. A força terrestre é um sistema de sistemas que começa no soldado e acaba nos sistemas de comando e controle. Portanto, todos eles estão a contribuir com a informação em tempo real. Estamos todos ligados. O que é que o drone nos traz hoje? O drone hoje atua na capacidade de ver mais longe e em tempo real, permite isso, e permite um aumento dos fogos de letalidade
a maior distância e com a maior precisão e em tempo mais curto. E estes são os desafios que nos estão a trazer. Ou seja, hoje, o espaço que me dei entre o solo e os 1000 metros de altitude está completamente saturado de uma nova ameaça, que são os drones, e no qual nós temos que atuar. Temos que atuar do nosso lado ocupando esse espaço e temos que atuar do nosso lado contrariando essa ameaça. E por isso é que o Exército, nos seus programas de reequipamento, no que diz respeito à artilharia antiaérea e à sua ameaça antidrone, é uma das nossas grandes prioridades. Nós temos que ser capazes de neutralizar e eliminar essa ameaça. E essa ameaça é neutralizada com meios cinéticos, fogos. Eu não posso disparar um míssil contra um drone que custa 500 euros. Não é viável, portanto temos que ter outros sistemas que podem ser cinéticos, dos fogos, ou a guerra eletrónica. E, portanto, é isso que nós estamos a trabalhar, é isso que está nos nossos programas de investimento, acompanhando a tecnologia que temos disponível no mercado e também com a academia, onde estamos a desenvolver projetos próprios de investigação, desenvolvimento e inovação em sistemas contra drone através do nosso Centro de Investigação e Desenvolvimento da Academia Militar. Vamos até 2045. Vamos lá. Um pouco para me explicar o que é que este modelo da Força Terrestre 2045 e também fico curiosa para perceber como é que conseguimos antecipar quais vão ser as necessidades de um exército daqui a 20 anos, quando as coisas mudam tão rapidamente, a tecnologia muda tão rapidamente. Como é que se consegue planear a 20 anos? Não é fácil. Deixa-me dar um exemplo engraçado. Quando fui a um evento internacional, estava um fabricante de viaturas e eu, na altura, com mentalidade, já foi há uns anos, com mentalidade da década de 90, olhei para a viatura e estava a vê-la por fora, gostava de ver. Com ele se chamava assim o ferro. E às tantas o senhor chama, diz assim ao Sr. General, o senhor está a olhar para a viatura numa perspectiva errada. Eu assim, eu mudei de sítio. E às tantas, não, você tem que vir comigo para dentro da viatura. E eu fui para dentro da viatura. E ele diz-me assim, o senhor já sabe, é que 70% do preço desta viatura está aqui dentro. Portanto, toda a digitalização, o ferro era o mesmo. Portanto, todo o sistema digital que estava dentro da viatura, o sistema situacional, de sensores, controle de tiro e por diante. Ou seja, isto para dizer que os fundamentos podem não variar muito, mas a tecnologia vai ser enorme. Isto é, nós sabemos já que os ciclos de evolução dos nossos equipamentos, sistemas de armas, vão ser muito mais curtos. Isto é, hoje, nós chegámos a ter ciclos de 40 anos, depois passou para 20, na Pandu já estamos em 10, e as próximas viaturas, se calhar, vão ser 2, 3 anos e vão ter que estar constantemente atualizadas. Ora, isto é uma novidade para o Exército, mas não é uma novidade para a Força Aérea, por exemplo. Os sistemas estão em constante atualização. E isto vai ser uma realidade com que o Exército vai ter que viver, que são as atualizações constantes dos seus sistemas de armas. Quando eu estou a falar de atualizar o carro de combate, eu sei que o carro de combate vai atingir o limite da sua evolução até 2040. E que a sua evolução vai ser, sobretudo, na sua digitalização. Pronto. Nós já pedimos para nos inscrevermos no consórcio internacional que está a desenvolver a viatura que vai substituir o carro de combate. Isto é, por comparação, nós trabalhamos com a Força Aérea. A Força Aérea já sabia que o F-16, quando é que ia acabar, quando é que tinha que ter, e quando é que tem que ter uma nova plataforma. O Exército é exatamente igual. Não tem nenhuma diferença. Mas nós não estávamos habituados a isto. Nós, Exército, e nós, sociedade, não estávamos habituados a este Exército. Mas vai ser assim. São os novos tempos e, portanto, quando falamos de 2045, estamos a falar em termos de estrutura de forças, estamos a falar em termos de estrutura de sistemas de armas e equipamentos complexos que vão ter que ir sendo evoluindo ao longo destes anos. Qual é que vai ser a base principal desse Exército em 2045? Em termos de meios e carros de combate, quantos, como é que vai ser? Esta força que responde àquilo que são os requisitos da NATO,
nós vamos ter que, a partir do sistema de forças, que também ele terá que ser revisto, depois da revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e da aprovação do Conceito Estratégico Militar, nós vamos ter que, a partir do sistema de forças, gerar 2 brigadas. Uma brigada média, que terá equipamentos e meios da atual brigada de intervenção e desta brigada pesada, que terá 4 unidades de escalão-batalhão, e terá que ter todas as suas valências de proteção, de fogos e de sustentação. Isso quanto, em termos de meios, tem ideia de quantos carros? Nós estamos a falar de perto de cada uma destas brigadas terá cerca de, em viaturas base, cerca de 400 viaturas. Pois. Bom, é disso que estamos a falar. Mas o grande desafio que nós temos é que temos um requisito, vamos ter que duplicar a nossa artilharia antiaérea, vamos ter que duplicar todas as nossas unidades de apoio logístico de campanha, incluindo o apoio sanitário. Isso vão ser unidades criadas, não existem. Portanto, vão ter que ser criadas de novo. E, portanto, é um desafio enorme perante o Exército, que o obrigará a rever o seu efetivo estrutural. Temos de ter mais gente. Tem que precisar de mais quantas pessoas? Ou quanto é que vai ser o quadro mínimo? Entre 2.000, mais 2.000, 2.500 militares no efetivo estrutural. No total, quanto? No total ficarão nos 20... Deixa-me ver aqui, que os números são sempre complicados. Portanto, vamos ter aqui para perto dos 22.500, 23.000 efetivo estrutural. E atualmente são cerca de 20.700. Portanto, teremos que crescer, à média, há anos em que teríamos que crescer cerca de 1.000 efetivos por ano. E com militares altamente profissionais. Todos eles altamente profissionais e qualificados. Tecnológicos e tudo. Tudo. Mas isto também na perspectiva do país, é importante ver que nós estamos, o Exército também é um instrumento fundamental do Exército para qualificar os seus cidadãos e para os fazer evoluir. O que é que o faz acreditar que daqui a 20 anos vamos precisar ainda de botas no chão para defender o país? Eu tenho visto a história toda e tenho visto a evolução do combate. Eu ainda não vi quem inventasse a capacidade para conquistar e manter a posse do terreno. Ainda não vi nenhum Estado prescindir do seu território e das suas fronteiras. Não vi nenhum Estado abdicar por completo da sua soberania. E não visualizo que nenhum Estado vá abdicar totalmente da sua soberania. Ora, hoje nós assistimos a uma robotização, a criação de sistemas autónomos. Assistimos à integração da inteligência artificial de um modo crescente em todos estes sistemas. Mas também, ao estágio atual e àquilo que eu consigo visualizar, nenhum deles dispensa a intervenção humana. Poderemos precisar de menos gente? Admito. Os sistemas são cada vez mais inteligentes, mais capazes, mais eficazes, mais eficientes. Podemos precisar de menos gente. Mas vamos continuar a precisar de ter gente sempre com botas no terreno. Até porque nem todos os conflitos são de alta intensidade. E é um bocadinho a riqueza do dispositivo do sistema de forças do Exército, que permite responder com flexibilidade a vários tipos de conflito. Que é aquilo que as nossas forças nacionais destacadas testemunham hoje. Nós temos forças destacadas no teatro europeu com determinada tipologia de missão e são forças com uma determinada tipologia, e temos dentro da República Centro-Africana outra tipologia de forças a cumprir outra tipologia de missões e que vai continuar a ser necessária. Portanto, quer isto dizer que eu não consigo antecipar qual vai ser, com certeza, a força a 2045. Vai ser um conceito que vai estar em permanente evolução. E por isso é que é edificado ao longo do tempo. Eu não vou definir agora tudo o que vou ter em 2045. Tenho um desenho que vai sendo edificado e que vai sendo revisto, como é agora o caso. Nós, na Lei de Programação Militar que tínhamos de 2019 e 2023, a capacidade antiaérea não tinha a dimensão que agora vai ter que ter. Portanto, nós temos que nos adaptar. E os sistemas de artilharia antiaérea que nós estávamos a falar em 2019 e 2023 não são os que estamos hoje a querer.
E, portanto, tudo isto é evolutivo. E vamos ter militares quase como um soldado cyborg, não é? Altamente equipados, Vamos com ter, já viseiras, temos, com já proteção. temos, já temos muita tecnologia, portanto o sistema de combate ao soldado já tem, aliás daqui a pouco podemos até ver o sistema. Esse sistema já equipa as nossas forças nacionais destacadas, está agora a começar a chegar. Portanto, o soldado consigo leva um tablet ou um telemóvel, tem toda a informação disponível, a que pode receber, a que pode transmitir e aquela que transmite automaticamente. Quando nós sabemos, temos capacidade de saber a sua localização, o seu nível de munições, portanto tudo o que o soldado tem pode ser transmitido diretamente e saber na hora, que depois tem reflexos na nossa logística. A nossa logística vai ser uma logística completamente diferente da que é hoje. Portanto, a logística moderna, nomeadamente a logística de campanha, vai ser muito mais preditiva, vai ser muito mais dispersa, já nós não vamos ter grandes unidades logísticas concentradas, vamos ter que fazer chegar descentralizadamente a logística às nossas unidades em operações. Portanto, é outro desafio grande que temos e por isso é que vai haver também um grande reforço nesta capacidade logística de campanha. Tinha essa, eu lembro há um ano quando o entrevistei com a TSF, tinha dois sonhos. Um era essa capacidade logística, não era? Digitalizar. Sim, nós já começámos esse processo. A base logística já está em curso, já estamos em testes. Eu pensava que a coisa era um bocadinho mais simples do que é. Do que é? Porque implica, por exemplo, que na nossa contratação pública nós ponhamos o requisito que todos os equipamentos têm que trazer uma ficha digital consigo. Isto permite já, nos novos contratos que fizemos, que nós controlamos as entradas e as saídas através de pórticos automáticos. Género um QR Code. Sim. Portanto, hoje entra tudo, quando nós vamos às lojas, temos tudo dentro de um caixote e aquilo lê tudo, assim está igual agora, a ficar igual à logística. Claro que temos o efeito de arrastamento para tudo o que ainda temos nos nossos depósitos. Mas daqui para diante, todos os fornecedores do Exército têm que fazer o RFID dos equipamentos que mandam para nós. Isto é, por exemplo, as novas fardas que estão a chegar ao Exército, já todas vêm com o código RFID. Isto é, assim que entra uma caixa na base logística do Exército, sei quantas fardas lá estão, o tamanho que estão, para diante. Quando sai, sei quando saíram. E isto depois ajuda a repor os níveis na logística macro. Isto é, sei quando é que preciso de repor níveis para pôr. O estágio final será, depois, com todo este sistema, ter a robotização. Isto é, depois de ter todo este sistema de RFID dentro da base logística, robotizo o armazém. Isto é, quando vem um pedido, o próprio robô vai à prateleira buscar a quantidade necessária e suficiente, coloca na expedição e envia para o destino final. Portanto, este é o estado final. O primeiro passo está dado. Duas coisas. A tecnologia, que estamos com as empresas, jogávamos que eles também tinham mais know-how do que têm. Portanto, estamos a ajudar as empresas a desenvolver esta capacidade connosco. E depois, a parte da contratação pública e das compras e aquisições, que faça a ter um novo requisito que nos tem ajudado muito. Está a andar. Mas está a andar. O outro sonho era aqui o grande centro de simulação em Santa Margarida. O centro de simulação está a andar, portanto, os projetos militares estrangeiros aqui a fazerem treinos? Ainda não, portanto, os projetos de infraestruturas já estão praticamente concluídos e no ano que vem vamos adaptar as instalações para isso. Já estão em aquisição os simuladores, um deles deve chegar este ano. A primeira prioridade dos simuladores são simuladores para nós recuperarmos muito daquilo que é a nossa capacidade de planear, dirigir e as operações. Portanto, são para criar que os nossos Estados-Maiores são capazes e sabem planear, coordenar e comandar operações, que é um déficit que nós precisamos de recuperar num ambiente virtual mais próximo. E depois, todos os sistemas de armas que nós estamos a adquirir, obrigatoriamente, todos os contratos têm que trazer sistemas de simulação. Portanto, que vão ficar também aqui instalados. Concomitantemente, fizemos candidaturas no âmbito da NATO para que aqui estejam instalações de treino para a NATO, para apoio a forças que venham. Portanto, está em análise na NATO, já passámos o primeiro
primeiro nível de análise foi positivo e, portanto, isso depois também poderá atrair investimento da NATO para aqui, para Portugal. Se assim for, também falando de outra perspectiva, poderá ser um polo que apoiará o desenvolvimento de toda esta região do Médio-Tejo, do Médio-Tejo, inclusive na parte das infraestruturas de base desta região. Nós necessitamos de uma ponte aqui sobre o Rio Tejo para projetar as forças para um lado e para o outro no território nacional e para receber as forças que venham para os planos de defesa da NATO. Portanto, é algo que também se poderá inscrever nos 5% da NATO, numa infraestrutura crítica para Portugal. Para estar aqui. Sr. General, a sua comissão de serviço terminará formalmente em março de 2026. Gostaria de ficar durante mais um período, se tal for o entendimento do governo. Está disponível para isso? Só que eu nunca disse que não ao Exército, nem ao meu país. E portanto nunca direi que não. E continuarei sempre com o mesmo entusiasmo a servir o Exército, no ativo, na reserva, na reforma, porque acredito muito no Exército. E portanto, os militares do Exército sabem que eu sou, sabem que contam comigo. É uma decisão minha, a decisão não é minha. Também a única coisa que eu posso dizer aos meus camaradas do Exército é que contam sempre comigo. Nunca direi que não ao Exército, nem aos meus soldados. E eles sabem isso. E continuarei sempre com o mesmo entusiasmo, com o mesmo empenho, com o mesmo gosto de servir o Exército, em que situação for. Eu acho que, Valentina, eu encaro isto com muita naturalidade, com muita serenidade e, sobretudo, a minha grande preocupação hoje, e enquanto aqui estiver, é de construir o Exército que os camaradas mais novos que estão comigo merecem e o Exército que o país precisa. Tenho clara noção disso e tenho clara noção da enorme responsabilidade que tenho sobre os ombros. Exige que uma dedicação plena a todo o tempo implica viver e respirar o Exército 24 horas por dia. E isso aprendi aqui, em Santa Margarida, porque aqui vivemos 24/7 o Exército. Uma última mensagem só para quem possa estar a pensar em candidatar-se aqui ao Exército, o que é que diria para o motivar? Podia falar um exemplo. Vale a pena. E as pessoas dizem, mas foi para o oficial, entrou para a academia. Até parece que foi tudo fácil. Eu acho que vale a pena vir para o Exército. É uma instituição com princípios, com valores. Tem um propósito claro. As pessoas que vêm para aqui sabem para que é que o Exército serve. É uma instituição que aposta nas pessoas. Nós gostamos das pessoas, gostamos de ter as pessoas, gostamos de tratar bem as pessoas. E quando falamos disto, falamos das pessoas que estão connosco e das suas famílias e amigos. É uma instituição onde se pode fazer carreira. E cada um depois tem o seu nível de ambição. No Exército, quem entra como soldado não tem que acabar soldado. Tem muitos mecanismos dentro da instituição para progredir ou para fazer transições de carreira. Pode ser oficial e candidatar-se à Academia Militar e fazer o curso de oficial, pode concorrer às escolas de sargentos do Exército. Se quer ficar em regime de contrato, pode, tendo as habilitações, concorrer para sargento contratado ou para oficial contratado, e portanto há uma instituição que permite. Também é um ascensor social, não quero negá-lo, e sobretudo é uma instituição que qualifica muitas pessoas. Para termos uma ordem de grandeza daquilo que nós qualificamos por dia, nós todos os dias temos em média 1.600 militares em formação. É um número significativo e que dá conta de quão relevante é para nós a formação dos nossos militares e civis. E também, nós não recrutamos só militares. Eu gosto de dizer sempre isto, nós precisamos de muitos trabalhadores civis que trabalhem connosco, temos todas as profissões do Catálogo Nacional de Qualificações dentro do Exército, onde as pessoas podem realizar dentro do Exército, onde podem progredir nas suas carreiras,
E, portanto, vale a pena também como civil vir para o Exército. E temos, quando nós falamos de Exército, falamos da geografia nacional, porque nós temos fortes de trabalho por todo o país. Nós temos fortes de trabalho por todo o país, que também é uma mais-valia grande que temos. Muito obrigada, Sr. General, foi um gosto. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado.